entra, seja bem-vinda. Recebam com palmas a Mari. Olá! Olá! Obrigada pela presença de todo mundo. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a nova curadora de moda aqui do Megapolo, tanto da moda das campanhas, inclusive a última campanha do Celebrate, quanto do visual merchandising, que vocês podem ver ali no térreo do polo. Aqui a gente fez um pouquinho mais enxuto por conta da estrutura, mas eu espero que vocês tenham gostado. E ao longo do shopping, pelos corredores também, a gente tem vários gift guides espalhados, contando um pouquinho de cada tendência do verão 2020. Depois eu convido a todos a passearem pelo shopping, e aí vocês vão encontrar os gift guides e escolher uma tendência que tem mais a ver com vocês. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre um pouco de curadoria de moda e das tendências. Mas por que eu vou falar de curadoria de moda para vocês? Qual a importância disso? Eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou formada em moda, não sei se tem de repente algum estudante de moda aqui, mas eu sou formada em moda, sou formada em fashion business, e logo que eu me formei em moda, eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa grande revista de moda, que é a revista Vogue Brasil. Foi onde eu aprendi muita coisa, onde eu aprendi toda a parte de produção de moda, de descobrir as tendências e como trabalhar com ela e explorar as tendências da melhor forma. Mas ao contrário da maioria dos estudantes de moda que sonham em trabalhar com moda, que eles pensam, eu quero fazer editorial, quero fazer capa de revista, quero ir para o São Paulo Fashion Week, conhecer Gisele Bündchen e por aí vai. Eu comecei a trabalhar com moda fazendo estilo. Eu não sei se vocês conhecem, para quem não sabe, estilo é a foto do produto. É aquelas páginas de tendência que na revista chamava Vogue Shops. Ainda existe essa coluna na revista, mas infelizmente, como a gente já sabe, as revistas estão diminuindo e infelizmente eu acredito que estão com os dias contados. Por conta da internet, do mundo digital, enfim. Então vamos lá. A gente vai falar de curadoria de moda. Mas, Mari, de onde surgiu a tendência? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar de tendência de moda. O que é uma tendência de moda? A gente vê as tendências de moda, mas o que é uma tendência de moda? Porque o tie-dye está na moda, a lista está na moda, o macacão de brilho está na moda, mas por quê? O que é? Então, assim, explicando para vocês, a tendência é toda a previsão de um futuro. Por exemplo, é um estudo do comportamento do futuro. O que as pessoas vão comer, o que as pessoas vão comprar, o que as pessoas vão beber, o que filme elas vão assistir, que série que elas vão assistir, o que elas estão ouvindo agora. Então, assim, tem todo um processo de pesquisa para ter um posicionamento de tendências no futuro. Então ela não surge do nada. Ela tem toda uma pesquisa aqui, hoje, no passado, para a gente projetar um futuro que traga uma rentabilidade para as empresas e para as marcas de moda. Ou seja, o que vai ser lançado hoje teve uma pesquisa já anos atrás, feita para o que está sendo usado hoje e para que anos também já tem pesquisa sendo realizada hoje. Sim. A tendência é todo o caminho que existe até chegar no consumidor final. Mas vamos continuar. Mas aí, o que está? A sua pergunta. De onde vêm as tendências de moda? Queria saber se vocês sabem de onde vem. O quê? Dos desfiles? Bom, vamos lá. Acho melhor ficar aqui, Dri, por causa do... fica mais certo. Bom, os desfiles... desculpa. Os desfiles, eles contam a inspiração que o estilista quer passar, ele conta a intuição que a marca quer transmitir, mas
será que a tendência vem das passarelas? E antes da tendência estar na passarela, ela vem da onde, de fato? Alguém sabe responder? Da onde vem, antes delas estarem na passarela, por que elas estão lá? Ou seja, eu estou falando de várias semanas de moda ao redor do mundo, de Nova York, Londres, Paris, São Paulo Fashion Week, todo mundo fala da mesma coisa, mas como? Ela tem um palpite ali, ó. Oi? Do comportamento? Sim. Mas quem que cria a coleção? Os estilistas. Muito bem, esse caminho está certinho. Mas a gente vai chegar aí, mas você estudou direitinho. Vamos lá. Então, antes das semanas de moda, porque a gente está vendo lá, o tie-dye está lá, lindo, maravilhoso. Mas, né? Por que tantos estilistas fizeram tie-dye? Por que raios escolheram a cor neon? Assim, né? E assim, o neon ainda vai continuar, tá? Para quem não curte neon, só para avisar que vai ter que engolir o neon mais um pouquinho. Mas vamos lá. Ops. Então tá. Então, os estilistas, como vocês falaram, vocês acham que eles, por exemplo, para eles chegarem num senso comum e ter uma aposta, como que eles fazem isso? Tipo, eles têm um grupo de WhatsApp? Ai, vou mandar um WhatsApp. E aí, Marc Jacobs, vamos colocar o tie-dye na passarela? Ah, eu coloco desse jeito, de shortinhos, vou amarrar um laço e tá tudo certo? Claro que não, né? Mas, enfim. As tendências, elas são criadas mais ou menos de 2 a 3 anos antes das roupas de fato estarem na passarela. E elas são criadas através dos birôs de estilo. O que são birôs de estilo? São agências especializadas em pesquisas, que você falou, em pesquisas do comportamento do consumidor. Mas é uma pesquisa geral. Essa pesquisa engloba o comportamento do consumidor de moda, de arquitetura, de decoração, enfim, engloba toda a pesquisa de comportamento do consumidor. E o que os birôs de estilo entregam, de fato? Existem milhões de birôs de estilo, inclusive aqui no shopping tem um. Existem milhões de birôs de estilos espalhados pelo mundo, cada um de um formato diferente. A maioria deles vendem o material online através de uma assinatura. E esses guides que os birôs de estilo fazem, eles são extremamente caros, assim, muito, muito, muito caros. Mas eles entregam de 2 a 3 anos antes da coleção estar de fato nas passarelas. Ou seja, tem gente trabalhando hoje para daqui a 2 anos, 3 anos ou até 5 anos estar com o produto na passarela. Então, assim, tem muita história antes do tie-dye estar ali. E além da história do tie-dye estar ali, de novo a sua parte ali, que os birôs de estilo, eles estudam o comportamento do consumidor vendendo material online. Inclusive, o birô de estilo mais famoso do mundo é o WGSN, que o pessoal da moda deve conhecer. É o birô mais famoso do mundo e eles se intitulam como os criadores do amanhã. Ou seja, eles dizem assim, nós somos os criadores do amanhã para vocês poderem terem atitudes inteligentes no futuro. Ou seja, vem na minha que você vai se dar bem, entendeu? Vem na minha, paga aqui o meu guide que tá tudo certo. Mas é muito bacana também o trabalho deles. Por quê? Porque eles entregam todo um planejamento. Isso é um planejamento estratégico. Vai muito além de simplesmente uma tendência estar ali na passarela. E esse planejamento estratégico, ele inclui
toda a cartela de cores da próxima estação, às vezes até de essas 2 estações adiante. Está na frente isso aqui, melhor tirar. Enfim, cartela de cores, de tecidos, de aviamento, estampa, modelagem, shape. Eles entregam um pacote completo para o cliente. E hoje em dia as marcas estão procurando muitos birôs de estilos para se basearem. Isso faz com que as marcas não errem e não tenham prejuízo no futuro. Inclusive tem birôs que entregam a ficha técnica de peça piloto pronta. Por exemplo, eu tenho um protótipo de uma jaqueta bomber, eu entrego ela perfeita, é só te dou e você faz. Então tem muita gente que trabalha com isso. É um risco bem menor, né? Sim. E quem que faz uso dos birôs? Tanto a indústria têxtil, como a indústria de moda, como a indústria de decoração, como a indústria de móveis e a parte moveleira e os jornalistas de moda. Para quem, enfim, trabalha com revista também sabe que um birô ali é sempre bom, já é um direcionamento. E aqui a gente está falando de indústria, de business, de grana, de money. Ou seja, é muito dinheiro envolvido. Eles arrecadam cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Ou seja, é muita grana realmente envolvida. E por isso tem todo esse planejamento estratégico. E tem muita gente que trabalha com isso ao redor do mundo. Desde o pequeno birô até um grande birô. E aí, isso faz com que a moda fique mais homogênea. Por isso que a gente chega naquele consenso final, que tem que todas as marcas e os grandes estilistas trabalham com as mesmas tendências, ou algumas delas. Mas assim, a moda fica mais homogênea, fica mais assertiva, as grandes marcas e os lojistas, eles confiam mais e têm menos chances de ter prejuízos. E é uma garantia de um bom negócio. E produção do produto correto, dentro do tempo correto, gerando uma maior rentabilidade para eles. Vamos seguir. Aí, existem 2 processos do caminho da moda. Existem 2 processos. Um chama Triple Down e o Bubble Up. O Triple Down, o que é o Triple Down? O Triple Down é esse que eu acabei de falar. É quando vem de cima, do topo da pirâmide e desce. Ou seja, é um gotejamento, chama Triple Down ou gotejamento. Ele vem desde as passarelas das grandes marcas, vai passando por os ícones fashion, que seriam os blogueiros, os vanguardistas, os ditadores de moda, de tendência, até caírem na mídia, que são as revistas, os jornais e, enfim, quem trabalha com mídia, até chegar na grande massa, que seriam as fast fashion, as lojas mais populares. Então, é todo o caminho que chega de cima, que vem da pesquisa dos birôs e dos órgãos de pesquisa, para baixo, do topo da pirâmide, para a base da pirâmide. E termina na liquidação. Esse processo, ele era muito usado até metade do século XX, porque ele vem desde o tempo dos reis e das rainhas, que ditavam a tendência e os súditos e a grande massa copiava. E ele foi até o ápice dos anos 50. Aqui, eu contando um pouco de história da moda, gente. Vou me empolgando e vai. Mas eu sempre gostei muito de história da moda. Então, o processo do Triple Down, ele foi até em meados dos anos 50. Como quando tinha as grandes marcas, Dior, Chanel. Então, era muito das passarelas para a rua. Aí, a partir dos anos 60, e principalmente no começo dos anos 70, foi quando inverteu esse processo. Ou seja, veio da base da pirâmide para o topo da pirâmide, que é o Bubble Up, ou o processo de ebulição. É como se estivesse fervendo.
A ebulição é como se estivesse fervendo uma panela e estivesse fazendo borbulhas e vai subindo. Então, o que acontece? Quando entra, por exemplo, nos anos 60, teve o nascimento do prêt-à-porter, porque até os anos 50, o que era mais conceituado? A alta costura, as grandes maisons, onde tinha Chanel, Dior, enfim, toda aquela turma da França que ditava a moda e todo mundo queria copiar. E aí o que aconteceu? A partir dos anos 60 e nos anos 70, o pessoal da rua, os jovens da rua, da base da pirâmide, começaram a ter mais liberdade. Por exemplo, os hippies, que eles tinham mais liberdade de expressão, eles andavam do jeito deles, com o cabelo deles, com flor no cabelo, com as calças largas. Os punks, os grunge nos anos 90. Por exemplo, você acha que um estilista que inventou o hippie? Não. O hippie veio da rua, a moda da rua. E aí o que acontece? Essa moda ela vai subindo. Então ela começa na rua, depois ela vai para a classe média, depois para a mídia. Aí que chega os ícones fashion, assim, eles não querendo muito aceitar, né, que uma moda veio da rua, mas está fazendo tanto sucesso, e chega nas passarelas. Quando chega nas passarelas, elas passam por um processo de adaptação da moda. Por exemplo, a moda hippie dos anos 70, ela chega nas passarelas e se transforma num hippie chique, porque os estilistas... Oi? Leitura. Tipo, eu não vou pôr uma moda da rua no meu desfile, então eu vou transformar ele, sabe? Eu vou fazer um hippie chique. Bom, pronto, o borro, New Borro, sabe? Mas o próprio tie-dye, ele vem dos anos 70. E quem começou com isso foi o Yves Saint Laurent, porque ele foi o primeiro estilista a fazer essa coleção prêt-à-porter na França, quando teve os revolucionários estudantes, os protestos dos estudantes franceses. Aí o Yves Saint Laurent, ele saía nas ruas, ele ia, enfim, começava a tirar foto da galera na rua. Ele começou com essa mudança. E aí começou a gostar disso e se inspirar no povo da rua para fazer as próximas coleções. Então ele foi o pioneiro em transformar o Bubble Up. Inclusive, foi incrível. E além disso, a gente tem que nem eu falei, os hippies, os punks, os grunge nos anos 90. E ali eu coloquei uns exemplos da cadeia. Por exemplo, começa na rua, daí sofre uma adaptação ali, a revista. Inclusive aquela até uma foto da Vogue, faz camiseta do Nirvana, agora é legal usar. E aí chega nas passarelas daquele jeito maquiado, bonitinho. Agora é legal ser punk, é legal ser grunge. E depois ele sofre um reprocesso de gotejamento e ele vai descendo. O mesmo caminho que ele subiu, ele desce até chegar na massa de novo. E quando ele chega na massa de novo, por exemplo, tem uma pessoa que não gosta de... Nunca gostei de camisa xadrez. Mas agora usar camisa xadrez amarrada é legal. Usar calça destroyed é legal. Usar a camiseta do Nirvana é legal. E a mesma coisa, foram os estilistas que criaram essa moda? Não, essa moda vem da rua. Então, além dos birôs, que nem eu falei no começo, do triple down, a moda, hoje em dia, a moda tá aqui, ó. Então, assim, você pode criar uma moda, você pode criar uma moda, você pode ser um vanguardista de moda, de repente você, enfim, tudo pode acontecer. E ainda mais porque a gente tá falando de um mercado novo. Hoje em dia a gente tem Instagram, mídias sociais. Hoje em dia as tendências são lançadas todo dia. Todo dia tem uma pessoa nova no Instagram querendo montar uma moda louca e de repente vira uma explosão e as marcas ficam enlouquecidas e falam, meu Deus, e agora? Então, e aí cada vez mais isso está mudando muito. Então o Bubble Up hoje ele tem uma repaginada legal. E ao contrário dos birôs de estilo, quem faz essa pesquisa do Bubble Up são os co-hunters, que são os caçadores de tendência. Hoje em dia tem muita faculdade de moda dando aulas sobre os co-hunters e é muito bacana. E eles vão para a rua, eles fazem pesquisa de campo, nas ruas, nas grandes
periferias, os lugares, eles vão, enfim, festivais, e ver o que está acontecendo ali na rua mesmo. E, enfim, eles fazem pesquisa, por exemplo, qual é a palavra mais procurada no Google, o que as pessoas mais estão comendo hoje em dia, o que elas mais procuram nas redes sociais, o que elas querem encontrar, que roupa que elas estão... é a roupa mais vendida do momento, por quê? Então também tem um estudo aí, que são os True Hunters. Vamos lá. Eu achei que eu não ia falar tanto falante, Ingrid. Falei, nossa, eu empolgo. Aí dentro das tendências, a gente tem as macro tendências ou mega trends e as micro tendências. O que é as macro tendências? Eu coloquei ali um exemplo de fast food para ficar mais fácil de entender. O que são as macro tendências? São as grandes tendências que duram mais que uma década, por exemplo. Elas duram um tempo maior. Antigamente, voltando para a linha da história da moda, antigamente a gente falava de moda por séculos. É a moda do século XV, a moda do século XVI. Depois a gente foi falando de décadas. É a moda do século XX, a moda do século 40, a década de 20, década de 50, década de 60, de 70, 80, 90. Cada estilo, cada tendência, e tudo isso volta também. Por exemplo, os tie-dye, anos 70, as mangas bufantes, os maxi-ombros, anos 90, o neon dos anos 80. Então, a gente falava sobre décadas específicas. Então, era bem específico e uma tendência durava uma década. Ou seja, hoje uma tendência dura... Existem milhões de tendências. Tem marcas que fazem 8 coleções por ano. Antigamente a gente tinha coleção de primavera, verão e outono e inverno. Agora tem alto verão. Enfim, tem muitas coleções, principalmente no atacado, tem muitas coleções no decorrer do ano. E, enfim, coloquei o exemplo ali de macro tendência, como nos anos 50, no surgimento dos fast food. Por exemplo, o McDonald's. Surgiu ali, ninguém falava de, nossa, isso não vai dar certo, imagina ter um fast food. Foi totalmente na contramão e deu super certo. E é uma tendência que dura até hoje, ela é longa. E o que são as micro tendências? São aquelas tendências que são passageiras. O caso das paletas mexicanas, que tiveram um período curto, do frozen iogurte, teve um momento da explosão do temaki. Falando de comida, enfim, mas coisas de signo, horóscopo tá, enfim, explodindo por aí. Assim como eu coloquei um exemplo também de filmes, por exemplo, lembra da história, que série que elas estão mais assistindo, qual é o segmento de série que elas estão mais assistindo. Então, que tal eu fazer uma coleção que tem a ver com isso? Então, por exemplo, no caso, Mulher Maravilha, teve, enfim, de unicórnio, para cada segmento. Então, vou fazer uma pesquisa em cima disso para eu criar uma tendência no futuro. Agora a gente vai falar um pouco de tendência, né? Chega de falar, de só falar. Vamos falar o que estamos usando agora. Né? Vamos lá. A outra tá aqui, né? Aqui. A gente vai falar um pouco... Acho melhor puxar para cá. Deixar ela até de lá. Mas aí... Bom, a gente vai falar de moda festa. Por que eu começar com a moda festa? A gente está no Celebrate, a gente tem um VM bem legal ali, que a gente está contando um pouco da nova moda festa. Ou seja, a moda hoje em dia ela tem uma liberdade maior. Então você pode explorar novos jeitos de usar a moda festa. Ou seja, tem novas regras de usar a moda festa. Você não precisa mais estar sempre com aquele vestido longo, aquela roupa caretinha, não. Você pode muito bem colocar um shortinho, mulheres usarem calça, terninho, smokingzinho, que mais?
homens que usam terno com tênis, tem até gente que casa de terno com tênis, e hoje em dia tudo pode. É super libertador. Então, assim, não tenham medo de ousar, porque a moda hoje está democrática e ela permite que isso aconteça. Então, falando um pouco agora, voltando para a tendência, a moda festa, ela tá mais livre. Então, a gente, inclusive, essas peças são aqui do shopping. A gente encontra uma pegada mais de festa em cores, brilhos, lurex. Aí a gente tem essa história da manga protagonista. A manga protagonista, ela é muito forte para o verão 2020 e ela vai continuar ainda. Vocês podem perceber que o ombro está muito em evidência, seja em manga bufante, seja decote ombro a ombro, seja de um ombro só, mas a manga é protagonista da estação. Mari, aqui a gente vê um boy, e é um boy de uma marca de praia, né? Sim. Então dá pra usar e propor aqui. Sim, ela permite que você vá da praia pra festa no mesmo dia. Ou seja, você tá ali na praia, amarra um parinho na cintura e beijo, partiu, vamos viver essa vida. Então, falando de moda festa, que eu falei, existem novas peças, novos shapes da moda festa. Seja ela em shortinho, seja em calça, uma calça jogger de paetê. São peças que não tinham antigamente e agora tá tudo liberado na moda festa. E é bem bacana, é super estiloso, super cool, e de repente você fica a pessoa mais legal da festa se você ousar e sair daquele quadrado e da zona de conforto. Aqui também um novo modelo de saia. Linda, né? Gostou? E aqui tem tudo, né? Tem babado. Tem babado, tem brilho, tem movimento. Da Luzia Pazzoli. Aí a gente fala também de jaqueta bomber. Vamos lá. Então, a moda festa você pode usar e a gente tem bastante opção ali no polo também, no térreo, que a gente montou ali o cenário, ficou bem legal, com bastante opção de terninho, de smoking, de novos jeitos, as novas regras de usar a moda festa. Tem um mix bem moderno. Sim, sim. E, enfim, aquela coisa, mas, poxa, eu não achava que eu poderia encontrar uma peça assim. E são todas as peças aqui do shopping. E, enfim, tem sim, é só você procurar. E uma coisa que eu lembrei agora, por isso que eu enrolei aqui, uma coisa que eu lembrei, principalmente para quem tem loja varejista e compra muito no atacado, uma coisa muito importante para quando você trabalha com tendências de uma maneira geral e quer agradar o seu público final, o seu consumidor final, regra número 1, essa dica é muito importante. Você tem que deixar o seu gosto pessoal em casa. Nossa, Mariana, deixar o meu gosto pessoal em casa? Sim. A não ser que você tenha um público assim extremamente fechado, por exemplo, moda evangélica que não pode usar saia curta ou não pode usar uma camisa fechada. Enfim, mas mesmo assim a gente consegue ainda entrar com novas peças dentro das tendências, porque tem muita coisa legal. Porque plus size não pode usar vestido curto. Lógico que pode. Tem muita coisa legal da moda plus size também. Tem conjuntinho tropical, tem estampa bacana, tem peças em less, tem muita coisa. Ou seja, a moda plus size ela tá bem bacana. Ela saiu daquele paradigma conservador, né? Sim, e tá cada vez mais evoluindo e tá ficando muito legal. Mas voltando àquela história do gosto pessoal. Gosto pessoal é diferente de bom gosto. Então, quando você vai fazer uma compra e você quer agradar o maior número de pessoas, o bacana é você ter aquele olhar
mas tira aquele seu gosto pessoal. Por quê? Porque senão você só vai comprar roupa pra você. E aí você não vai vender. Porque tem coisa que eu gosto, tem coisa que você gosta, tem coisa que ele gosta, enfim. Cada pessoa tem um gosto diferente. Então, assim, é só distinguir isso. Porque senão muita gente faz as coisas pra si próprio. Por exemplo, eu não gosto de rosa. E eu tento fazer o manequim vestir rosa. Nas campanhas eu uso cor-de-rosa. Eu faço produção de cor rosa. Mas, por exemplo, eu não gosto de rosa. Imagina se eu não pegasse nada por conta disso. E, enfim, falando um pouco mais do rosa, depois de muito tempo eu descobri que o rosa pink, inclusive, é uma cor que me favorece muito. Depois eu fiz até minha análise de coloração pessoal e é muito bacana fazer isso. Isso falando de pessoal, tá? É muito bacana você fazer a sua análise de coloração pessoal, porque aí você realmente vê quais são as cores que te favorecem, quais são as cores que te não te favorecem, assim como as peças também. Então você consegue realçar os seus pontos fortes e disfarçar os seus pontos que não são tão legais e que você quer esconder. Então é bacana, você acende com outras cores. E aí, enfim, vou ter que tirar esse meu preconceito de rosa. E pink agora eu consigo usar, agora o rosa clarinho já... Enfim, mas vamos seguindo. Então tá, então agora a gente vai falar de uma peça que nem eu já comentei, que é a manga protagonista. Que é a manga bufante. Você encontra a manga bufante de todos os jeitos. Seja ela de decote princesa, ou mais curtinha, enfim. Até coloquei aqui. Aqui acho que não está seguido. Aqui. A manga bufante. Diversas maneiras, inclusive umas maxi mangas. É bem legal. E, enfim, você encontra em muitas lojas. As mangas você encontra nas redes sociais, todas as blogueiras, celebridades estão apostando muito nessa manga e ela vai continuar por um bom tempo. Essa é do nó. Mas eu acho que eu vou voltar e aí eu pego a tendência porque não está na ordem. Ixi, aqui ó. Vou pegar a ordem certa. Aqui. Aí a gente vai falar sobre as cores. A cor do verão a cor primordial do verão é o verde menta. Vocês já devem ter visto muita coisa no verde menta. Desde peças... Aqui. Essa é a cor principal do verão. E você encontra esse verde menta, que vai do verde menta até um verde pistache, que é uma cor bastante legal, assim, que você pode usar tanto num look monocromático ou fazendo um color blocking, porque ela é uma cor que combina legal para fazer um color block com as candy colors. Que dentro da cartela de candy colors a gente também tem o lavanda, que é uma cor também bem bacana, que você consegue fazer essa composição de looks. O rosa bebê, que é uma cor bem forte também. Até peças que você encontra que tem a própria mistura, o próprio color blocking na própria peça. Como essa aqui também. Aí, além das candy colors, a gente tem as cores vibrantes. Em contrapartida, que a gente tem desde o azul turquesa bem forte, como o rosa pink, o verde bandeira, o amarelo. O amarelo, a gente tem muitas variações do amarelo. Aquela coisa dos 50 tons de cinza, a gente tem os 50 tons de amarelo. Então o amarelo também é uma cor que veio para ficar. E, enfim, tem bastante variação e é bem legal. Vamos dar uma passadinha só nas cores vibrantes rápida. O azul também. O importante é você se jogar nas cores e até mesmo fazer um color blocking, por exemplo. Sair assim, você fica, ó, maravilhoso. Eu até tenho um slide só falando de color blocking aqui. Tanto nas candy colors, quanto nas cores vibrantes. A Arara tá na frente, né?
Então, é bem bacana você descobrir isso e tentar, e ousar, e se jogar, e montar. Eu falo que a moda é uma brincadeira, você pega e você vai fazendo um joguinho. Ai, ficou legal, não ficou, então eu vou tentar essa. E vai, até uma hora você encontra. E é bem bacana fazer um color blocking, e é uma tendência também que vai continuar bastante, tanto nos tons pastel quanto nas cores vibrantes. Aqui seguindo as cores vibrantes, aquela história do amarelo, o rosa pink, o coral, e a gente também, do coral, a gente tem uma cartela de tons terrosos, ou seja, os terrosos, que foi uma grande tendência do inverno, continua no verão com umas pinceladas de tons terrosos. E o vermelho Red Week Megapolo. E a gente tem, tá vendo? A manga bufante a gente encontra em diversas maneiras, desde a manga gigante, a maxi manga, ou até mesmo num vestido de linho, mais comportadinho. Aí o verde bandeira. Bem lindo esse, hein? Esse eu deixo os roseiros, maravilhoso. Ficou mesmo. O verde é da Mais Um. O de antes é da Clio. O rosa pink, aqui é a variação da manga bufante, que é aquela manga mais soltinha também. Então, aquela história que eu falei, que tem várias variações. E aqui ela vem num modelo mais descontraído, sim, né? Do verão sim. pra praia. E esse fechamento de botão também é uma outra tendência, tá? Esse fechamento de botão até o final, a gente vai ver bastante no verão. Aqui falando também do roxo e da história da manga, ou seja, manga de um lado e sem manga do outro, aquela história que eu falei da manga protagonista. Então, com certeza, o ombro protagonista, a parte de cima é o forte da estação. O neon, que vai continuar mais um pouquinho, doa quem doer, quem não gosta de neon vai ter que aguentar um pouquinho. Mas o neon do verão, desse verão, ele tá um pouco mais lavadinho. Ele não tá aquele neon gritante. Então, ele deu uma lavadinha ali, deu uma desgastadinha. Aqui falando de cores também, o branco e o off-white, que a gente chama de all white, é um look total branco. Também ele vem forte, principalmente, acho que tá aqui, ó, em calças brancas. As calças brancas estão com tudo. E não precisa ser as calças justinhas, não. Inclusive as calças justinhas, as calças skinny estão sendo um pouco aposentadas. Agora a modelagem ampla, enfim, a gente tem a calça clochard, a calça mão, a calça cargo, que também é a calça do verão, é a calça cargo, que faz parte da família dos utilitários. Porque agora a gente está passando por um momento mais funcional, ou seja, a nossa roupa precisa ser mais funcional. Que você, teoricamente, não precisa levar a bolsa. Você sai, você vai, coloca o seu celular no bolso e sai por aí. Aí, falando do branco, a gente encontra bastante o lese em todas as variações de peça, desde o macaquinho até uma blusinha. Enfim, o lese não é nenhuma novidade, mas ele sempre aparece no verão e ele traz essa releitura do romantismo, que é bem bonitinho. O branco também a gente encontra em peças de alfaiataria. E esse, por exemplo, é uma peça de linho. O linho também, o linho e os tecidos rústicos, eles estão bem fortes no verão 2020. Aqui um blazer de alfaiataria. Então, um look total branco, ou seja, macacão de alfaiataria, com blazer de alfaiataria, branco, com uma sandália branca, com a bolsa branca, tudo branco. É lindo. E o branco, ele fica super fresquinho no verão e super bacana no inverno. As rendas também fazem parte da família dos tecidos rústicos. E também
não é nenhuma novidade no verão, mas enfim, ela continua sendo protagonista em algumas variações. O que vem bem forte agora nesse verão são os tecidos que a gente chama de craftwork, que é um tecido de... não sei se é um tecido, né? Ele é peças de crochê, peças de trabalhos manuais. Aqui a gente tem um exemplo, mas a gente tem eu acho que é no primeiro piso do polo, a gente tem uma ilha só falando dos craftworks, dos trabalhos manuais. Eu já vou emendando uma na outra. Uma outra tendência, além do total branco, é o total bege. Se vestir de bege dos pés à cabeça. Depois do desfile da Fendi, isso virou uma explosão. Então, assim, o bege também, se vestir inteira de bege e sair por aí. Aqui eu tenho algumas opções do bege. Também naquela pegada dos utilitários, dos funcionais, com bolsos. Aqui eu tenho desde do fechamento de botão, quanto o tecido rústico. E é isso. A gente também tem o couro no verão. O couro no verão ele vem mais repaginado, ele vem em peças mais fresquinhas. No caso, um couro fake. Mas também a gente vai ver bastante o couro no verão. As mangas a gente já falou. Isso é bem legal. Essa foto aqui é do desfile do Marc Jacobs. O Marc Jacobs lançou essa tendência do laço. E o laço é o que há. Ou seja o laço na gola, um maxi laço, seja um laço numa sandália de laço, seja os nós, os tops com os nós também fazem parte dessa família. O laço vem que vem. Quanto maior o laço, melhor. Mas é bacana você compor ele de uma maneira que não fique over também. Acho que... aqui a gente não fez slide para todos, senão né, a gente não ia sair daqui amanhã. Esse modelo de saia é uma saia assimétrica. Então a saia assimétrica também é o novo shape de saias para esse verão 2020. Tanto com esse movimento, com esses babados. Ali falando do lese, a gente encontra também o lese nas cores. E principalmente naquelas cores vibrantes que eu falei. No coral, no verde bandeira, conjuntinhos. Conjuntinhos também é o que há. Se vestir um conjuntinho, seja ele de lese, seja um conjuntinho tropical, seja um conjuntinho monocromático, conjuntinho, vai de conjuntinho. Ou até o lese de mistura de cores. Aqui é a história dos babados e do laço. E a gente volta. Essa tendência aqui é uma tendência que no Brasil ainda não chegou muito, mas vocês vão ver muito isso para o próximo inverno, tá? Então já fica aí o link, que é aquela releitura da época vitoriana. Então toda essa parte mais classuda começou com o laço e para a próxima estação você vai ver muitos babados e camisas fechadas com muitos babados. Sim. Aqui, os terninhos coloridos também, se vestir inteira de uma cor. E aí você pode usar um terninho colorido com uma camiseta podrinha, com uma estampa, com um tênis. Fica um visual bem legal. Seja ele para um trabalho, ou seja ele para um happy hour. Você pode diversificar, ou seja, uma peça bastante versátil. Você consegue compor outras cores, você consegue colocar uma peça mais chiquezinha, ir para uma festa, ir trabalhar de tênis, depois troca, põe uma sandália e vai para a festa. Enfim, é uma peça também bastante versátil. A gente também tem uma ilha de terninhos coloridos. Aqui o macacão boiler. Uau, macacão boiler. Você vai falar macacão de frentista de posto. Mas ele já veio do inverno, mas ele continua e ele vem agora em novos tecidos, como no jeans, esse daqui.
E vem bastante daquela pegada do funcional, que a gente não tem muito tempo para perder. Está todo mundo com pressa, então essa coisa do funcional, ela é bem forte. Então a gente tem bastante esse macacão. Aí você pode, enfim, usar ele aberto, colocar um top por baixo, colocar uma outra opção de jeans embaixo, de uma outra lavagem, fica bem legal. E em diversas cores. Pode colocar uma sandália colorida, tá? Inteira com um macacão de uma cor e uma sandália colorida, fica bem legal. Pôr uma pochete, enfim. Aqui a gente fala de estampas. Bom, o tie-dye, que a gente já falou dele. Ah, aqui é mais um macacão que ficou perdido aqui. E é um macacão, que eu falei de novos tecidos. Esse aqui é um macacão boiler de linho. Então, linho voltando para os tecidos rústicos, que faz parte também dos tons terrosos. E aí você acaba encontrando várias tendências numa peça só, né? Mas vamos falar do tie-dye. Existem vários tipos de tie-dye. Existe o tie-dye, o clássico, que é aquele tie-dye que parece que você fez com água sanitária lá em casa, você pega a camiseta, enrola lá e coloca e faz, bem anos 70. E variações do tie-dye, que vai desde um tie-dye de tom surtom, quanto um degradê de tie-dye, quando um tie-dye marmorizado. Então, para você que, tipo, eu não gosto de usar tie-dye. Existem, porque, tie-dye não é bonito. Mas existem variações de tie-dyes que ficam bem legais. Por exemplo, esse tie-dye é super bonito, nas cores vibrantes. Aqui já é um tie-dye mais de tom surtom. Esse aqui é um tie-dye marmorizado. E aqui a gente fala do tie-dye clássico, né? Mas em cores diferentes. E esse também, que é lindo. Que além de ser tie-dye, ele é um macacão de linho e tem um nó também. Que traz aquela releitura do laço. Os poás. Os poás também não é novidade, mas os poás agora eles vêm coloridos. Ou seja, eu vou sair de bolinha colorida, é muito legal. E aí a gente tem os poás coloridos em diversas cores, tanto uma combinação de Clint Color, quanto até em cores mais vibrantes. No caso aqui são dois mais Clint Colors puxando para o verde menta, que é a cor número 1 do verão. Aí a gente tem a tendência das listras. Listras coloridas, listras horizontais coloridas, seja ela numa peça só ou num look total. Numa saia, num vestido, num terninho de listras coloridas, também entra na parte dos terninhos coloridos. E fica um visual bem cool. Ou até aquelas listras mais tímidas. Para quem é mais tímida, tem as listras mais tímidas. Com também o detalhe da manguinha bufantezinha. A gente tem também o xadrez Vichy, que ele também, na mesma pegada dos poás, ele vem mais colorido, ele sai um pouco do preto, do azul e do vermelho, e ele aparece em outras cores, como o amarelo, como o Vichy verde, o azulzinho, que também é uma tendência, uma estampa do verão. Assim como os tropicais. Os tropicais, eles aparecem mais selvagens, ou seja, uma flora mais selvagem, de uma natureza bem tropical mesmo, com maxi estampas, maxi folhas, em cores vibrantes. E naquela história que eu falei dos conjuntinhos, aqui a gente tem conjuntinhos tropicais, que é bem legal. E a gente tem aqui também um conjuntinho tropical com manga bufante, abotoamento da frente, saia rodada, saia de... Enfim, mistura tudo. Tem tudo. Que é bem bonito também. Esse aqui ficou perdido também para trás, que é a história dos tecidos de linho e das mangas bufantes. Tá acabando. E agora, para o final, e não menos importante, a gente vai falar do denim, do jeans. Qual é o jeans do verão? A gente chama de ace de jeans, ace de denim, ace de wash. É aquele jeans que parece que você lavou também na água sanitária, mas não é o tie-dye.
Ele é um jeans lavado. Então ele quase é um délavé, mas ele tem umas manchas. Esse já é o mais délavé, mas a gente... essa calça está aqui para a gente falar desse novo modelo de calça clochard, que também é aquela história que eu falei. Hoje em dia a gente está aposentando as calças skinnies e dando vida para as calças mais amplas, mais folgadinhas. Também daquela história do funcional. Os jeans mais délavé, mais clarinho. Aqui a gente fala desse Acid Jeans, que é dessa lavagem, que também é uma lavagem dos anos 70. E você encontra em várias peças, seja ela numa sainha clochard, num colete, você pode fazer uma sobreposição. Aqui em novas peças em jeans, ou seja, a gente até tem uma ilha também ali na passagem que conta essa história das novas modelagens de jeans, ou seja, não só calça jeans, short jeans, saia jeans, mas tem várias peças bacanas no jeans. E jeans com aplicações também, jeans com brilho na mesma lavagem do Acid Jeans, mas tem uma cintura mais alta, é uma calça mão mais larguinha e tem essa aplicação de paetê, que também remete àquela história da festa, e de diferentes formatos. O jeans branco também, que vem daquela história do Total White, que você pode tanto usar numa peça de alfaiataria, quanto numa peça de jeans. E para finalizar, a gente vai falar sobre os acessórios de palha, que ele tanto em bolsa, quanto sandália, quanto pochetes de palha, quanto hoje a gente tem também as platforms, então assim, palha, 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 palha. Seja ela na palha natural ou palhas coloridinhas, palhas com aplicações, diferentes formatos de palha, porque antigamente a gente só tinha aquela redondinha, hoje a gente vê diferentes formatos de mini bolsas de palha. E nos sapatos também. Aqui a gente já falou que é dos utilitários. Aqui é a foto do desfile da Fendi, que conta a história desde os utilitários até aquela história do funcional, dos bolsos, quanto das calças cargos e do total bege. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Falei bastante, espero... Obrigada. Gente, olha, todo esse material que a Mari contou aqui, tudo isso que vocês ouviram, será disponibilizado no site do Megapolo Moda, no canal do Megapolo Moda, também no nosso Instagram. Então acompanhem por lá também, se perderam alguma coisa, querem mostrar para alguém, né, Mari? Sim. Compartilhar com alguém, estará lá